Olá pessoal, tudo bem? Então, estou de volta aqui, como falei no vídeo anterior, para falar para vocês sobre um texto que eu publiquei, né, no meu blog Gramática do Mundo, que depois vou inserir aqui o link para que vocês também tenham acesso ao conteúdo do texto, né? Esse texto foi publicado em maio de 2021, no auge de uma apreensão e de uma preocupação, né, que eu já estava ali tendo, possuindo, e que também já havia escrito em alguns outros textos e alguns vídeos também que eu publiquei aqui no meu canal. E o título que eu dei a esse meu artigo foi Cenários Sombrios e um Mundo Sem Rumo, Biopoder, Fascismo e Higienismo. E eu começo a partir de uma formulação de Carl Sagan, contido no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu vou citar um pequeno trecho aqui desse livro, né? Publicado ali no final do século passado, nas últimas décadas do século passado. Dizia Carl Sagan, abre aspas, nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir em nossa cara. Fecha aspas. Então, esse é um trecho do livro de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que nós encontramos ali na página 39. E é impressionante nesse artigo, que foi escrito lá especificamente em 1995, a perspicácia de Carl Sagan ao analisar o descompasso entre a capacidade adquirida pela humanidade de avançar nas ciências e o quanto essas se tornaram importantes para o mundo, mas, ao mesmo tempo, e numa enorme contradição, ou paradoxo, com o aumento da ignorância e o desconhecimento da importância das ciências e das novas tecnologias por parte da maioria das pessoas. E cito um outro trecho deste artigo no livro dele. Abre aspas. Minha preocupação é que, especialmente com a proximidade do fim do milênio, a pseudociência e a superstição aparecerão mais sedutoras a cada novo ano. O canto da sereia do irracional mais sonoro e atraente. Onde o escutamos antes? Sempre que nossos preconceitos étnicos ou nacionais são despertados nos tempos de escassez, em meio a desafios à autoestima ou à coragem nacional, quando sofremos com nosso diminuto lugar e finalidade no cosmos, ou quando o fanatismo ferve ao nosso redor. Então, hábitos de pensamentos conhecidos de eras passadas procuram se apoderar dos controles. A chama da vela escorre, seu pequeno lago de luz tremula, a escuridão se avoluma, os demônios começam a se agitar. Fecha aspas, esse texto está na página 40 deste livro que eu citei. Todo o deslumbramento tecnológico, que inclui inteligência artificial, robotização,
sofisticações impressionantes que nos fazem chegar até Marte e de lá transmitir informações em tempo real para a Terra, se depara com um mundo onde cresce assustadoramente o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Situação que foi impulsionada pela pandemia, mas que já vinha dando sinais claros de um caminho quase sem volta, dentro do sistema capitalista, de uma crise estrutural permanente. Neste novo mundo que se delineia a partir desses caminhos que estão sendo construídos, que inclui até mesmo colonização de outros planetas, a maior parte da população está excluída. Passo a passo, os que detêm o poder econômico e controlam os meios de produção ignoram a abissal distância entre os diversos segmentos sociais e transformam o mundo virtual em um mundo real. A Matrix se consolida aqui na Terra e os meios de comunicação oferecem mercadorias deslumbrantes, ultra sofisticadas, para um percentual de 10% da população. Essas mesmas pessoas, capazes de se inserir nesse mundo consumista, se deleitam em compartilhar ostensivamente seus mundos, onde o deslumbramento ignora a miséria, achincalha a pobreza, e milhões de pessoas que padecem na miséria e pouco têm para comer. E transformam a vida em um Big Brother perverso, ou melhor, de perversões. Posto isso, quero pontuar os descaminhos pelos quais podemos apontar os rumos que a humanidade pode seguir. Nós não podemos afirmar que este ou aquele será o rumo, mas partimos das condições reais de nossas existências, dos conflitos, dessas características que são marcantes no sistema em que vivemos. Ganância, usura, vaidade, egoísmo, individualismo e a crença em deuses perversos, aos quais esses indivíduos se apegam para justificar seus pecados mortais. Tudo isso se baseia na forma como os que controlam a riqueza e o poder estabelecem as leis e os mecanismos pelos quais essas estruturas se mantêm, a despeito de todas essas misérias e desigualdades sociais. E, fundamentalmente, como essa riqueza é construída, por meios que oprimem e exploram forças de trabalhos cada vez mais mal pagas, restritas e aos poucos substituídos por novas tecnologias, para além da robotização, com o uso da inteligência artificial. A globalização, ou a mundialização, abriu a caixa de Pandora do capitalismo no fim do século XX. Muita coisa mudou rapidamente. E mudou intensamente. E mudou muito. Aí entram as ciências, incluindo aquela com que eu trabalho, a geografia, a história, né? Tanto como ciência, no caso da geografia, como também como importante saber estratégico, fundamental nesse processo, de forma essencial e fundamental no âmbito do conhecimento e dos avanços obtidos pela humanidade. Mas não são elas, as ciências, responsáveis pelo que veio a acontecer. Importa saber quais os destinos dados aos novos conhecimentos adquiridos por meio de avanços científicos que impulsionaram de forma impressionante e novas tecnologias nosso destino para o século XXI. Os que viveram nessa passagem de séculos, entre o final de um e o começo do outro, lembram-se dos deslumbramentos e de como a grande mídia indicava aquele momento e como seria o nosso futuro. Isso que é o nosso presente hoje. Lembro-me de revistas, edições especiais, que falavam desses novos tempos, marcados pela desregulamentação da economia, pela liberdade de comércio, com o fim das imposições levadas a cabo por governos protecionistas, e em seguida as pressões, as aberturas das fronteiras para as mercadorias e o capital. O mundo virou um enorme cassino global, e a pilantragem se transformou em desejos mórbidos, invertendo valores, princípios, ignorando o que com muito custo foi
conquistado, embora pouco exercido, dos direitos iguais para todos e todas. O cinismo passou a conduzir as finanças. A economia se abastardou em meio aos que esbanjavam dinheiro. E assim expunha abertamente o novo comportamento icônico. Ser mau caráter já não era mais algo que desmerecia alguém, mas a condição e garantia de que somente assim e pela esperteza seria possível ser incluído ou permanecer no altar de imolação ou fogueira das vaidades. Onde a riqueza já não ardia mais em chamas como algo pecaminoso, mas a ser perseguido por todos, como a quem tem de direito, na certeza que o novo capitalismo globalizado garantiria a quem assim quisesse ser. Os neopentecostais ensinavam e ensinam aos pobres que o caminho da submissão, da idolatria fundamentalista ao Deus capital era duro, mas possível de ser trilhado. Pelo esforço próprio, sem arengas e rebeldias, mas de firmeza na crença de que esse Deus é fiel. Abriram-se as portas do inferno. O capital financeiro jamais foi incensado por quem se julgasse protegido por algum Deus. Sua proteção é o demônio, seguramente. E para combatê-lo, não seria possível os chicotes pelos quais Jesus teria expulsado os vendilhões do templo. Já não são mais reles mercadores, mas representantes de enormes corporações, gigantescas transnacionais, que se agigantam a cada ano, por fusões que reduzem a força de trabalho. Investe-se mais e mais em novas tecnologias. Ampliam-se os ganhos em produtividade e, consequentemente, os lucros. Mas tudo isso não significa o fim do caminho, com o descanso necessário para usufruir desses ganhos, pois a ganância impede isso. Esses lucros movimentam o enorme cassino do sistema financeiro, as bolsas de valores, e ali se multiplicam por meio de ladruagens oficializadas, burlas de expertise, golpes e espionagens a envolverem os donos do dinheiro e agentes públicos, uma dança macabra de perversões em busca de mais riqueza e poder sobre as desgraças e infortúnios de desempregados, miseráveis errantes que se transformam em nômades, favelados, pobres, que são absorvidos pelo comércio mais lucrativo das profundezas do sistema, o comércio das drogas. Embora as mercadorias mais sofisticadas desse comércio sirvam exatamente aos eufóricos agentes do capital financeiro, movidos ao pó mais cobiçado que transitas pelos arranha-céus e torres de luxos e impulsiona o eletrizante cotidiano das corretoras, investidoras e bolsas de valores. Ali onde se realiza o capitalismo financeiro e onde a riqueza gerada esnoba e dejeta estrumes sobre bilhões de pobres por todo o mundo. Mas esse mundo desse capital financeiro especulativo, improdutivo e pérfido é disputado por poucos que dominam e controlam impérios que possuem bilhões de dólares. E pela lógica que movimenta o sistema, cuja característica é expansividade, não pode ganhar amanhã nem um centavo menos do que ganhou hoje. É uma corrida febril a mais dinheiro, não importa o quanto se tenha, nem o quanto isso torna a sociedade doente. Assim se chegou ao limite da globalização, escorada nas políticas perversas, neoliberais, insensíveis à crescente desigualdade social. O mundo não poderia e nem pode encontrar um destino saudável por esse caminho de insensibilidade, arrogância, corrupção, injustiça, falta de empatia e desrespeito pelo outro. Tanto o mundo construído e destruído por quem por todo esse tempo teve o controle dos meios de produção, quanto o mundo natural, a natureza desnaturalizada, artificializada e posta abaixo para servir a essa ânsia gananciosa e fazer girar a estrutura capitalista baseada em mercadorias que se esgotam e são substituídas por outras
que envelhecem e precisam ser deixadas de lado, levando a que o sistema se reestruture e se reinicie todo o processo de inserção de novos produtos e novas fontes energéticas, sob o pretexto de proteger a natureza, que seguirá sendo destruída para comprazer essa lógica expansiva. Não nos iludamos. O fantasma de Goebbels, início da propaganda nazista, não está levitando somente por sobre o Palácio do Planalto. Ele está por toda parte, incorpora os discursos daqueles que controlam o poder político, econômico e militar e são disseminados pelos grandes meios de comunicação. Ora, a história nos ensina que por esses mecanismos, em tempos outros, o resultado dessas loucuras levou a conflitos que geraram guerras, genocídios e o descontrole sobre uma população absolutamente revoltada. Assim, cega e desprovida de consciência crítica, tanto lá quanto nos dias de hoje, o caminho termina sendo a busca de falsos messias, protagonistas estúpidos, que se colocam de forma invertida no lugar desses pobres e miseráveis, com discurso de ódio, intolerância, ressentimentos, medos e mentiras, reforçando a ignorância, o apego a crenças baseadas em construção de sentimentos de indiferença, raiva e construção de inimigos erigidos assim fundamentados em preconceitos, misoginia, racismo, em novas formas inquisitoriais, invertendo o foco sobre quem de fato se beneficia dessa estrutura. Mas precisamos ser claro, ter clareza sobre qual é a estratégia que existe por trás desses comportamentos. Daqueles que usufruem de privilégios, se impõem gananciosamente sobre corpos inertes, frágeis, pela ausência de recursos para se manterem, ou mesmo sobre trabalhadores superexplorados, cujas reformas retiram um pouco de si, mas ampliam os ganhos dos que controlam a riqueza. Se já víamos de há muito tempo consolidando uma forma de poder definido por Michel Foucault como biopolítica e biopoder, as circunstâncias delineadas nos últimos anos e potencializadas pela pandemia confirma a sofisticação daqueles mecanismos controladores, seja sobre a população, enquanto massa agregada a partir da constituição do Estado moderno, seja sobre o corpo das pessoas individualmente, estabelecendo padrões e definindo regras e comportamentos. Quanto mais as crises surgem e se intensificam, mais se definem políticas e se constroem regras conservadoras para conter a expressão da individualização e da liberdade do corpo das pessoas e de suas vidas. O controle da vida pelas políticas do corpo, bem como por uma política ou biopolítica de exploração acentuada do esforço escravizado ou semi-escravizado, pela extorsão da liberdade ou pela exploração da força de trabalho, se constituíam os elementos cruciais para a transformação do capitalismo no sistema que conhecemos hoje, e no qual nos tornamos engrenagens em sua lógica de absorção de nossos esforços para garantir os privilégios de uma minoria abastada. A moral protestante, definida como elemento fundamental das formas de desenvolvimento da sociedade capitalista, no olhar weberiano, não demorou a ser suplantado por novos elementos de controle do poder, definido a partir da garantia da vida, na tentativa de controle da morte. Esse foco, expressado por Michel Foucault como biopoder, se encerra nos objetivos da burguesia e das classes dominantes, da descrição de uma sociedade liberal, cujos preceitos se encontram em legislações criadas para garantir muito mais do que uma liberdade, mas o controle e a disciplina sobre o corpo, sobre a vida. Essa política, decorrente das formas que foram delineadas pelo poder dentro da estrutura dominante capitalista, por meio do Estado burguês, oferecido como fonte da civilização e do progresso, tudo isso feito dentro das normas legisladas pelas instituições formais da democracia, se empesa e emperra quando, sob seu controle, assumem-se indivíduos dotados dos piores desejos, pérfidos, desprovidos de caráter, de empatia e solidariedade. Governantes que reacendem os piores pesadelos, transformados
em atos reais de situações em que a política do controle da vida se inverte na macabra política da morte. Os preconceitos disfarçados se apresentam ostensivamente. O ódio se reflete no olhar às diferenças. Os pretos, pobres, mulheres, velhos, os que possuem algum tipo de deficiência ou aqueles que escolhem o tipo de prazer sobre seus corpos e suas sexualidades e gênero tornam-se alvos. E, para além do biopoder, um novo tipo de higienismo se manifesta. E encontrou na pandemia do Covid-19 um vírus mortais que nos ajudou a esse tipo de poder, a completar o objetivo criminoso de olhares, vieses, ideologias e atitudes neonazistas, e de um visível fascismo contemporâneo. E nessa necropolítica, os que comandam o Estado se debruçam sobre um macabro e mórbido desejo de encolher a população para melhor definir suas estratégias perversas, mirando no que eles, por esses sentimentos fascistas, entendem como entraves ao desenvolvimento e à consolidação de uma sociedade puritana, pentecostal, ultraconservadora, para lentamente constituir o Estado como instrumento totalitário, controlado por insanos, cínicos, milicianos, mercadores da fé e fascistas. As mudanças que ocorrem aqui no Brasil, embora também em outras partes do mundo, decorrem de crises profundas nas estruturas capitalistas, que já estavam se desenvolvendo há anos. São sintomas de um estágio avançado da desintegração desse sistema, já atingindo os limites de suas contradições. O século XXI abriu suas portas, escancarando essa crise. O ano de 2001, ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Em 2008, com a crise do chamado subprime, nos Estados Unidos. E a partir de 2020, com a pandemia da Covid-19, se constituem picos dessa crise e em seu ciclo constante. Esses momentos disseminaram os medos por todos os lados e de todos os tipos, despertando de suas profundezas alguns demônios que não são estranhos ao sistema, mas suas próprias crias, que viviam em estado criogênico. Mais do que entender essa conjuntura, devemos identificar os caminhos e os possíveis cenários que nos esperam em um curto prazo. Portanto, exige de nós a urgência em decisões e estratégias que nos impeçam de despencar do abismo que está à nossa frente. Nunca foi tão importante fazer a junção dentre as ciências humanas, onde se insere a geografia, ultrapassar o simples diagnóstico da realidade, mas a partir da constatação das desgraças que nos afligem, e que isso se dá no mundo real, urgir mais do que a necessidade de esgrimir argumentos e coragem para se contrapor a esses demônios materializados e que perversamente buscam infernizar nossas vidas. Se trata, como já dito outrora por Marx, de mais do que interpretar a realidade, lutar para transformá-la. Ou, para citar um geógrafo de renome e responsável por um dos clássicos da geografia e da geopolítica, Yves Lacoste, que a geografia deve nos ajudar mais do que descrever o mundo, estabelecer um olhar crítico sobre essa realidade, compreender a dimensão das desigualdades, apontar por quais meios podemos identificar as contradições desse sistema e não medir esforço para transformá-lo econômica e socialmente. Estamos correndo contra o relógio. E todo esse processo eleitoral que vivemos ao longo desse ano 2022 demonstra que aqueles que sempre levantaram essas bandeiras e essas necessidades de lutas transformadoras, revolucionárias, estão perdendo terreno para o fascismo. Para esse fascismo de viés religioso. Para esse fascismo que incorpora elementos dessa modernidade perversa que transmite exatamente a maneira como o sistema capitalista entra em seu processo de autofagia, de contradição.
precisamos entender o mundo em que nós estamos vivendo. E não só lamentar que multidões estão seguindo essas perversões, mas encontrar o caminho para fazer com que haja um desvio da trilha que nós estamos seguindo, nós Brasil, e que a humanidade também está se direcionando, está distante do abismo que está em nossa frente. Namastê, sigamos em frente, mas não em direção ao abismo, na busca por um caminho que nos aponte uma alternativa para se contrapor às perversões desse mundo capitalista. E saibamos que não basta lutarmos por lutas pontuais, por lutas corporativas, por lutas identitárias. Precisamos fazer a junção de todas essas lutas e saber que a luta de classes é o elemento motor de transformação da sociedade. É por essa, dentro de uma visão de totalidade, que nós podemos fincar os pés no chão e fazer as transformações necessárias. Senão, o caminho será outro. Muito obrigado, espero que vocês tenham chegado aqui, ficou muito longo, né? É um artigo que eu escrevi, eu não quis excluir nada do que eu já tinha colocado lá atrás, só acrescentei algumas questões ao final, né? E vamos seguindo em frente, tá bom? Continue seguindo o meu canal, lendo os meus textos no blog Gramática do Mundo, né? Se inscrevam aqui nesse canal, dê um like aí, né? Gostei, para que esse vídeo tenha mais visibilidade, né? E é isso. Tentei ser o mais enfático possível, né? Talvez eu tenha usado algumas palavras e expressões inadequadas, né? Na maneira como eu me expressei, né? Mas creio que a virulência ela é muito mais como um fator de necessidade de influenciar e de convencer para que a gente possa manter essa luta não meramente eleitoral, mas uma luta que é contra exatamente esse sistema que nos consome. Um abraço. Até a próxima.